Olá, olá pessoal. Continuando a nossa série Grande Colheita e hoje é o nosso penúltimo episódio. E a gente vai falar sobre a faceta do fruto do Espírito chamada mansidão. Essa é uma palavra que a gente costuma usar muito em expressão, nossa, que cachorro mansinho, né? Porque ele vem, ele se aproxima, ou muitas vezes até alguns animais que costumavam ser primeiramente silvestres, mas acostumaram com a presença do ser humano e tudo mais. E a gente usa a expressão ser um animal manso. Só que essa palavra vai muito mais além do que essa aplicabilidade que a gente costuma colocar. Porque, veja bem, o que Jesus declara sobre ele mesmo, ele declara: eu sou manso e humilde de coração. Tomem sobre vocês o meu jugo, porque ele é leve, e vocês terão descanso para a alma de vocês. Sabe, quando a gente começa a refletir sobre essa ordem de Jesus, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer a respeito de jugo. Jugo é muito usado em animais que carregam carga, né? E veja só, né, que sabedoria de Jesus ao declarar: tomem sobre vocês o meu jugo, ou seja, sabe, não tem peso no que eu tô pedindo, sabe, não há peso em me seguir, em ter uma vida com temor a Deus, em ter uma vida amando a Deus sobre todas as coisas, em ter uma vida amando uns aos outros como Ele nos amou, sabe? Não há peso nisso, e Ele usa essa analogia, né? Que sabedoria. Não sei como muitas vezes a gente coloca outros conhecimentos acima da palavra de Deus, sabe? Todos os ramos de conhecimentos derivam da sabedoria de Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele sonda os corações, Ele explica todas as coisas e não há quem o explique, por mais que desejamos em nossos corações explicar, falar, declarar que o conhecemos, mas não há como conhecê-lo completamente, porque hoje, como nós o vemos, é como uma imagem embaçada no espelho, como diz a Bíblia, mas chegará o dia que o conhecemos plenamente. E quando conhecermos plenamente, saberemos que Ele não é só amor, como muitas vezes a gente pinta e borda por aí, né? Ele não é só o que a gente quer que Ele seja. Ele é um todo, Ele é tudo em todos os que o chamam para morar dentro de si, né? E uma das características de Deus que foi muito expressada em Jesus é essa mansidão. Para você ter uma ideia do quão importante é isso, a Bíblia não se refere a essa característica a muitas outras pessoas, a não ser a Moisés e ao próprio Jesus. Então eu acho que essa característica é muito mais do que o que a gente limitou o significado, né? De algo, só que o animal é manso. Ou infelizmente tem muitas pessoas que usam essa expressão no mau sentido para outros assuntos, né? Mas isso aí não é o foco agora. E nunca será, talvez. Talvez nunca seja, porque quando a gente passa a agir dessa forma em relação a esse tipo de assunto, a gente vê que agindo dessa forma a gente está longe da mansidão. Quando a gente age de certa forma, como se fala, né,
sobre o assunto de relacionamento usando a expressão manso, né, de completamente diferente do que realmente ela significa. E então a gente pode começar a perguntar, mas mansidão é só um jeito de falar? Mansidão é só uma opinião? Mansidão, o que realmente é mansidão? Sabe, mansidão não se limita a uma forma de falar, a palavras extremamente doces. Não é só porque uma pessoa fala mansinho, né, que realmente ela vai expressar a mansidão. Porque veja só o que a Bíblia nos alerta em Provérbios. Fala para tomar cuidado com aquela pessoa que odeia, porque os lábios podem agir docemente, mas o coração está cheio de falsidade. Embora o falar seja manso, está escondido ali tamanha perversidade, sabe? E isso é muito complicado quando a gente limita estar perto de pessoas só porque elas falam mansinho, só porque é bonitinho, é fofinho, sabe? Eu não tô tirando a nossa responsabilidade do jeito de falar as coisas, da forma de falar certas coisas. Embora nunca seja a verdade colocada debaixo do tapete, ela sempre precisa ser falada. E muitas vezes as pessoas falam as mais destruidoras mentiras de forma mansinha, de forma doce. E quando alguém fala a verdade, mesmo que de forma não irritável, não descontrolada, a pessoa pode ser interpretada como alguém que não sabe falar docemente, que não sabe se expressar. Nossa, isso aí é um outro assunto para uma outra série, sabe? Porque o próprio Moisés, ele tinha dificuldade de falar, de se expressar, de se posicionar. E a Bíblia o chamou de manso, chamou de uma pessoa que apresentava extrema mansidão. E Moisés expressa esse caráter de Jesus, que Jesus sempre teve, de se posicionar, de puxar as orelhas dos famosos religiosos da época. Moisés tinha essa expressão, mas acima de tudo ele declarava: Senhor, se o Senhor não vier, não adianta nada a gente sair daqui. Não adianta nada a gente se mover, não importa o que aonde a gente vá. Sabe, a mansidão está muito ligada ao temor a Deus. E todas as outras coisas vão ser expressas, o amor, a alegria, a paz, a paciência. A gente confunde muitas vezes, sabe? Aquela pessoa é tão tranquila, tão mansinha, tão dócil, mas muitas vezes está escondendo um coração cheio de ódio ali, e você só se deixou levar pela aparência de certas coisas, né? Jesus, ele nunca foi fofinho como as pessoas muitas vezes pintam por aí, sabe? Nossa, é extremamente frustrante quando as pessoas confundem o amor com algo fofinho, sabe? O amor, ele suporta todas as coisas no sentido de dar o suporte, de dar apoio, mas o amor não aceita todas as coisas. Deus nos ama, mas ele nunca aceita a condição pecaminosa que a gente sempre esteve. Por isso que ele mandou Jesus. Só que por causa de Jesus se posicionar, por causa de Jesus sempre ser essa ameaça para o sistema religioso, para os fariseus, porque os fariseus queriam controlar as pessoas, e muitas vezes nós vemos isso nos nossos dias, esse sistema religioso que se veste de algo que parece mansamente espiritual, mas na verdade estão usando máscaras, estão se aproveitando da própria palavra de Deus com um discurso manso,
mas acabando, liquidando com a fé de pessoas. E essas pessoas vão responder por essa falsa mansidão que elas dizem declarar, mas na verdade o coração está podre. Como a Bíblia declara, o nosso coração está extremamente doente, o nosso coração é corrupto. Mas quando a gente aceita de todo o coração Cristo habitar em nossas vidas, tudo que é corrupto vai sendo substituído por aquilo que é incorruptível, ou seja, a graça de Deus em nossas vidas, o amor, a alegria, a paz, a paciência, a fidelidade, a mansidão, a bondade. A gente vai falar sobre uma última faceta amanhã, mas você consegue perceber a conexão de tudo? Você consegue perceber que não há como desenvolver o amor sem desenvolver a paciência? Porque a Bíblia fala que o amor é paciente, que o amor é bondoso. Não há como você desenvolver uma mansidão só porque você acha que você considera, meu gênio é ruim, entre aspas. Sabe, mansidão não tem a ver com a forma que as pessoas nos transmitiram, nos ensinaram a ser, a agir. Mansidão é algo que transcende, é igual a paz, transcende todo o entendimento humano. A mansidão é algo realmente espiritual, é algo realmente que a gente nunca conseguirá por nossos esforços. Assim como a salvação nunca foi pelos nossos esforços, e é pela graça de Deus, é um dom de Deus, por meio da fé em Cristo. A mansidão é esse aspecto do fruto do Espírito que transcende todas as coisas, que mesmo quando tudo parece estar pesado, porque o jugo de Cristo está em nós, porque o jugo de Cristo está sobre nós, as coisas não se tornam pesadas, não se tornam negativas, não se tornam extremamente desnecessárias, porque a gente começa a entender que é essencial e não apenas necessário termos o jugo de Cristo sobre nós. Sabe, é uma ordem, é um mandamento de Jesus. Tomem esse jugo sobre vocês. É a mesma coisa de quando ele declara: tome a sua cruz a cada dia e me siga. É um mandamento, mas muitas vezes a gente só quer o venha a nós e ao reino dele nada. Sabe? E a mansidão faz a gente compreender também profundamente que a vontade de Deus é muito maior do que o nosso entendimento. É muito superior a algo que a gente quer usar de um conhecimento humano para explicar quem é Deus ou como ele age, sendo que ele age da forma que ele quer. Sabe? A nossa parte é permitir essa ação do Espírito dele e sermos totalmente influenciáveis por esse Espírito, pelo Espírito Santo, e manter o nosso coração aberto a sermos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, porque chegará um dia que tudo vai passar, que tudo passará, mas a palavra de Deus passará. E se a palavra de Deus frutificou em nós com amor, com paz, com paciência, com fidelidade, com bondade, com mansidão, sabe, isso permanecerá eternamente e nós passaremos a enxergá-lo como Deus é, assim como Ele nos enxerga. Curta, compartilha, fica ligado que amanhã é o último episódio da série A Grande Colheita, mas a gente está fazendo uma série especial para as mulheres, então fica ligado.